Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Sandra Cardoso da Sublime Cuidadores e nós vamos para a nossa orientação do dia. Muito bem, eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre uma questão que se tornou muito comum em qualquer área, em qualquer profissão, até porque onde existem pessoas o problema existe, mas não custa nada falar sobre ele porque é uma praga no nosso meio. E como cuidadores, nós trabalhamos, como eu sempre digo, direto com o ser humano, né? Nós trabalhamos com pessoas em todas as vertentes. O cliente, familiares, o paciente, colegas de trabalho. Então tem algumas coisas que realmente precisam ser trabalhadas. E uma dessas coisas é a questão da fofoca e da maledicência. Quem nunca foi vítima de uma fala maledicente, de uma fofoca que machucou, que doeu, que feriu, que incomodou, que gerou estresse, que gerou uma situação ruim? Mas também quem nunca deu com a língua nos dentes e falou o que não devia a respeito da vida dos outros, não é mesmo? Então assim, a orientação de hoje é: cuidado com a língua. Não fale dos outros aquilo que você não gostaria que falasse de você. Não se meta em situações de maledicência, de situações não comprovadas. Eu sou daquela teoria de que se eu estou com um problema com alguém, eu vou resolver este problema com alguém. Se esse alguém está com um problema comigo e não veio resolver direto comigo, então eu não vou aceitar que outras pessoas venham ficar falando a respeito do problema desse outro alguém que tem comigo, que não veio falar comigo. Então, eu não gosto desse tipo de coisa de forma nenhuma. Eu acho que é sempre prejudicial. E eu consigo entender isso muito facilmente quando passo por alguma situação parecida, né? Se a gente está vivendo uma situação, se a gente passa por uma situação aonde o meu nome, a minha vida está lá sendo tratada pelas minhas costas, as pessoas estão julgando, condenando as minhas atitudes, as minhas ações, falando de mim como se fosse a autoridade da minha vida. E pior, né? Falando de um jeito feio, como se realmente soubessem o que a minha vida tem a ver com isso, eu realmente fico chateada. Algumas vezes eu fico invocada mesmo. Eu sou daquelas que quando pego vou atrás, entendeu? Vou resolver com o dito cujo aquilo que eu ouvi e que não gostei. Porque a gente aprende, sabe? A gente aprende a viver de uma forma feia, vulgar, baixa nos nossos relacionamentos. E isso prejudica muito. Como cuidadores, isso é muito ruim. Normalmente, olha, como administradora aqui, qual que é o difícil que eu entendo disso, né? A gente fala mal do cliente, a gente fala mal do filho do paciente, a gente fala dos netos dos pacientes, a gente fala do paciente, o que eu acho que é o último cúmulo, fim da picada, que comprova que você está na profissão errada, é uma pessoa de índole ruim. A gente fala dos nossos colegas de trabalho, né? Então, o nosso colega fez alguma coisa errada no plantão dele, eu peguei, e aí ao invés de falar com o colega que deixou a coisa errada lá e resolver, não, eu vou falar para o outro colega o que aquele colega fez. E aí aquilo vira um negócio feio, sabe? E como eu não gosto que façam esse tipo de coisa comigo, eu me policio, eu me educo, eu cuido da minha atitude para não fazer esse tipo de coisa com os outros. Eu sempre digo, inclusive para os meus filhos, para minha família, que a gente precisa aprender a ter respeito pela nossa própria vida e a nossa própria história. E aquilo que eu planto, eu colho de alguma forma. E tem coisas que a gente colhe de uma forma muito dolorida. E se você for aquele tipo de ser humano que gosta de viver com o nome dos outros na boca, que acha legal, que me conta, ai, eu não aguento uma fofoca, né? Se não aguenta uma fofoca quando ela tem que ver com a vida dos outros, mas quando ela tem que ver com a sua vida, aí é chato. Aí é ruim.
aí eu quero dar bafão, aí eu quero fazer e acontecer, porque quando estão falando da minha vida isso incomoda, né? E em qualquer ambiente, a fofoca, a maledicência, ela cria desconforto, ela deixa aquele ar pesado, sabe? Aquele ar ruim. Quem nunca teve a experiência de conviver com um colega, né? Criando situações, tentando puxar tapete, criando intrigas, e fica aquele ambiente ruim de trabalhar. Chega um momento em que fica tão desgastante que levantar para sair para trabalhar é um desgosto, sabe? É uma canseira. E a gente não precisa disso, né? Então fica aqui a dica, a orientação para você, cuidador, cuidadora, que quer se tornar excelente, que quer se tornar um profissional exemplar em todos os sentidos. Cuide da língua. Cuidado com o que sai da sua boca. A vida dos outros não é problema seu, assim como a sua vida não é problema dos outros. E eu acho que a regra básica, como eu disse aqui, vou repetir para ficar incutido na sua cabeça, para que você consiga fazer isso da melhor forma possível, é se colocar no lugar do outro. Pensa bem, de verdade, com todo o coração. Se você tivesse cometido o mesmo erro daquela pessoa, se você tivesse a mesma condição, a mesma realidade daquela pessoa, como você gostaria de ser tratado? O que você gostaria que fosse dito para ela ou dela? Como, se você estivesse no lugar daquela pessoa, você gostaria que agissem com você? Nós somos muito condescendentes, né? Quando eu vejo muito isso aqui com o meu pessoal, né? Com as minhas cuidadoras. Quando alguém pisa no meu pé, quando alguém faz algo contra mim, eu viro bicho. E aí eu sou super justa, né? E não é justo que isso e que aquilo outro. Mas quando eu erro com alguém, aí eu exijo a condescendência, a paciência, a tolerância, a misericórdia, a bondade. Você entende que essa é uma balança errada, é uma balança feia, ruim de ser usada na medida da vida? Não é, nós somos todos parte de uma mesma realidade, nós somos todos seres humanos em busca de um bem comum. E se tem algumas pessoas que têm o coração ruim, que tem uma índole ruim, que vive de fazer ruim e errado, o problema deles. Se eu me dou ao direito de viver em função de falar mal, de maldizer a vida dessas pessoas, então eu sou diferente dela em quê? Não é mesmo? Então, tomem cuidado, tá bom? Um cuidador bom é um cuidador gentil, é um cuidador discreto, é um cuidador corajoso, que resolve os problemas com quem precisa ser resolvido, e é um cuidador que mantém a linguinha no lugar. Combinado? Então, abracem a dica, coloquem em prática não só no trabalho, mas para a vida. Tenho certeza de que vai ser super útil. Ensinem os seus filhos e vamos disseminar coisas boas para a vida, tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Fiquem com Deus.